Muitos brasileiros estão sendo agredidos na Irlanda por motivos que você nem vai acreditar. Um país que até pouco tempo atrás era promovido como o paraíso do mundo moderno para imigrantes, agora está se tornando um lugar onde os próprios cidadãos pedem para que os imigrantes, principalmente brasileiros, voltem para o seu país. A Irlanda já foi o sonho de muita gente. Afinal, quem que não quer morar num país com salários altos, economia em crescimento e porta aberta para estrangeiros? Mas a realidade atual está bem longe disso. Em vez de um acolhimento caloroso, o que os imigrantes, especialmente os brasileiros, têm recebido são agressões, discriminação e, em muitos casos, até a sensação de que nunca deveriam ter ido para lá. Vamos direto ao ponto. O que aconteceu com a Irlanda? Por que um país que há poucos anos atrás parecia ser o lugar perfeito para recomeçar, agora tem tantos movimentos contra imigrantes? Tudo isso começou com o boom econômico da Irlanda lá pelos anos 2000, quando a economia ainda estava em um crescimento exponencial. O país era um destino popular para quem buscava novas oportunidades de vida. O mercado de trabalho estava aquecido, o custo de vida era relativamente acessível e a fama de um povo amigável atraía pessoas do mundo inteiro. Os brasileiros, então, enxergaram na Irlanda uma chance de ouro: trabalho, estudo de inglês e até cidadania para quem tivesse descendência europeia. Mas essa fase dourada do país não durou muito. A partir de 2020, com as crises econômicas, aquele período que a gente precisou ficar em casa e o aumento de custos de vida, a Irlanda começou a enfrentar problemas muito sérios. O preço dos aluguéis disparou, as cidades ficaram superlotadas e muitos irlandeses passaram a culpar os imigrantes por tudo de ruim que acontecia no país. E foi aí que a coisa só piorou cada vez mais. Agora, por que os brasileiros, em especial, estão sendo tão visados e focados nesse caso? Existem alguns motivos para isso, na verdade. Primeiro, os brasileiros foram uma das maiores comunidades de imigrantes da Irlanda. Os brasileiros são muitos e eles estão por toda parte. E isso, para um país pequeno como a Irlanda, começou a incomodar a população. E para você que tá vendo esse vídeo agora e tá meio perdido, sem direção, sem saber o que fazer para crescer na sua carreira, para ganhar mais dinheiro, o que você precisa é aprender inglês. Algumas pesquisas mostram que as pessoas que sabem inglês ganham até 83% mais só por saber o idioma. E deixa eu te contar um segredo: menos de 2% dos brasileiros sabe falar inglês de verdade, com confiança. Você está diante de uma oportunidade, de uma virada de chave na sua vida, que é aprender o idioma inglês. Ah, mas é muito difícil, escola de inglês é muito caro. Calma, hoje eu vou te ajudar com isso. Eu vou deixar aqui no link da descrição, ou então nesse QR Code aqui que está aparecendo na sua tela, e lá você vai entender como que você pode começar a aprender inglês ainda hoje, gastando bem menos que uma pizza por mês, tá quase de graça, e conquistar aquela vaga sonhada, aquela promoção no seu trabalho, ou até mesmo para viajar pelo mundo, como os milhares de alunos que já passaram por esse método, com direito a certificado, aulas ao vivo e tudo mais. Então vai nessa página, clica no link da descrição, ou escaneia esse QR Code aqui e garante a sua vaga. O segundo motivo é que, por conta do crescimento dessa comunidade, os brasileiros acabaram virando um alvo fácil. É como se, na cabeça de alguns irlandeses, todos os problemas fossem culpa de brasileiros. E esse desconforto passou de comentários maldosos ou piadinhas para atitudes até mesmo violentas. Casos de brasileiros sendo agredidos na rua, xingados em transportes públicos e até perseguidos em seus locais de trabalho começaram a aparecer cada vez mais na mídia e nos jornais locais. E olha que isso daqui não é um exagero. Existem vídeos circulando na internet mostrando cenas até muito explícitas. Pessoas sendo empurradas, ameaçadas e até sofrendo agressões só por estar falando português ou por ter cara de imigrante. E o mais triste disso tudo é que muitos brasileiros ajudaram o país a crescer. Eles têm negócios próprios no país, academias, lojas, etc.
E eles empregam inclusive pessoas da Irlanda, irlandeses. Eles ajudam na economia do país e ainda assim são tratados dessa forma. Existem casos de motoristas de aplicativo ou de entregadores brasileiros que foram agredidos em seus trabalhos simplesmente por serem brasileiros. Isso daqui é uma coisa muito triste. Para piorar, surgiram muitos movimentos organizados pedindo o fim da imigração. Muitos irlandeses acreditam que a presença de estrangeiros está pressionando ainda mais o mercado imobiliário, o que de fato não deixa de ser uma preocupação legítima. Os aluguéis na Irlanda são absurdos, mas em vez deles buscarem soluções para os problemas que eles mesmos têm, esses grupos decidiram que a culpa de tudo de ruim que acontece no país é dos imigrantes. Então a narrativa sempre é a mesma. Eles estão roubando nossos empregos, usando nossos serviços públicos e deixando o nosso país impossível de viver. E isso só alimenta cada vez mais o preconceito que eles têm. Porque além das agressões físicas, ainda existe a violência psicológica. Muitos brasileiros relatam que não conseguem alugar um apartamento, por exemplo, porque quando o dono descobre que são estrangeiros, ele simplesmente se recusa a fechar o negócio. Outros contam que enfrentam olhares de desconfiança em qualquer lugar que vão, como se eles fossem alguma espécie de criminoso. É, muito bem, né? Como se não existisse criminoso na Irlanda, que é um país super seguro. E a decepção aqui é muito grande. Imagina você gastar todas as suas economias, deixar sua família no Brasil e se mudar para um país que prometia te dar uma vida melhor, só para descobrir que você é tratado como um cidadão de segunda classe. E o mais irônico disso daqui é que, no passado, os próprios irlandeses foram imigrantes em massa. Milhões deles deixaram a Irlanda durante a Grande Fome, no século XIX, buscando refúgio nos Estados Unidos, no Canadá e em vários outros países. Só que hoje parece que eles esqueceram de tudo isso. Toda a história foi simplesmente jogada no lixo. A Irlanda deixou de ser o Eldorado, o paraíso dos imigrantes, para se tornar um lugar hostil e para muitos até impossível de viver. E a pergunta que fica é, será que essa xenofobia vai continuar? Ou os irlandeses vão perceber que culpar imigrantes pelo país não vai resolver nada? E para os imigrantes, será que ainda vale a pena buscar o sonho de começar nesse país, sabendo que o preço pode ser tão alto assim? Eu não sei. Isso tem me feito pensar um pouco sobre países europeus, principalmente a Irlanda. Mas comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.